Olá, bom dia, boa tarde, boa noite aos camaradas de toda a nação. Aqui é o Consciência Revolucionária, onde fazemos a leitura do jornal A Verdade, o jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. E se você quer ficar por dentro da luta dos trabalhadores no Brasil, adquira sua edição do jornal A Verdade e apoie a mídia revolucionária. É só falar com um brigadista ou acessar o site averdade.org.br. Nessa edição do Consciência Revolucionária faremos a leitura da página 6, Trabalhador Unido, com a matéria do Ricardo Senesi, do MLC. Ferroviários realizam poderosa greve e arrancam vitórias contra a privatização. A greve dos ferroviários de São Paulo, realizada nos dias 4 e 5 de agosto, foi mais do que uma paralisação contra demissões. Em apenas 2 dias, a categoria colocada em risco pelo processo de privatização demonstrou sua força, paralisou 3 linhas da CPTM, desgastou as privatizações e o governo de Tarcísio de Freitas, que foi obrigado a manter os empregos dos trabalhadores. A força da greve foi resultado da unidade, da disposição de luta e da organização. A Justiça determinou contingentes mínimos de operação, 100% dos trabalhadores nos horários de pico e 80% nos demais períodos. Mesmo sob pressão judicial, a adesão foi massiva. Dos 126 maquinistas esperados pela direção da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, CPTM, apenas 3 compareceram. A CPTM chegou a deslocar 21 supervisores para trabalhar como maquinistas e, ainda assim, não conseguiu cumprir os percentuais determinados. Crise da privatização. A operação definitiva das linhas 11, 12 e 13 pela Trívia, após a privatização, começou no dia 21 de julho. A concessão foi entregue ao Grupo Comporte por 25 anos. O contrato prevê 14,3 bilhões em investimentos e pagamentos anuais, de quase 1,5 bilhão do governo estadual, a concessionária, além das receitas obtidas com tarifas. Por trás da Trívia está a família Constantino, um dos maiores cartéis do setor de transportes no país. O grupo também está à frente da TIC Trens, responsável pela linha 7 e pelo trem Intercidade São Paulo-Campinas, projeto que envolve parceria com a CRCC, de capital chinês. A promessa do governo era de modernização e melhoria dos serviços. A realidade dos primeiros dias foi outra. Falhas, atrasos, paralisações, superlotação e passageiros obrigados a caminhar pelos trilhos. O episódio mais grave ocorreu quando um trem pegou fogo na linha 12 Safira, interrompendo a circulação e colocando passageiros em situação de risco. A crise foi tão grande que a própria Artesp determinou que a CPTM retomasse temporariamente a gestão das 3 linhas por 90 dias. A contradição ficou evidente. Depois de entregar a operação à iniciativa privada, o governo precisou recorrer novamente à empresa pública e ao conhecimento de seus trabalhadores para garantir o serviço. Ferroviários em greve. O episódio teve efeito imediato sobre os trabalhadores ferroviários. Depois de anos de insegurança e ameaça de perda dos empregos, a categoria percebeu o que a privatização representa e abriu-se um momento para intensificar a luta pelos empregos e pela reestatização. A greve começou 4 de agosto e rapidamente provocou impactos no transporte e no trânsito de toda a região metropolitana da capital paulista. A Justiça impôs fortes restrições à greve, com multa diária de R$ 500 mil. Mesmo sob essa pressão, a categoria manteve a paralisação. No dia seguinte, o tribunal mostrou seu caráter de classe, da burguesia, e aumentou a ameaça. Caso a greve prosseguisse sem um acordo, a multa poderia chegar a 5 milhões por dia. Governo recua. Na audiência realizada no dia 5 de agosto, o governo apresentou uma proposta para encaminhar à Assembleia Legislativa um projeto de lei autorizando a absorção dos empregados das linhas privatizadas por órgãos ou entidades da administração pública. Sob forte pressão, o procurador do Estado participou da audiência e queria a todo custo reabrir as estações antes do horário de pico da tarde. Para isso, teve de se comprometer a colocar um projeto de interesse dos trabalhadores, que incluiu também a linha 10, abrangendo a linha 10, 11, 12 e 13. A proposta foi submetida à Assembleia dos Trabalhadores, que, por sua vez, debateram intensamente, mas acabaram aceitando a proposta, encerrando a paralisação. A vitória, contudo, tem limites. O texto autoriza o Executivo a absorver os trabalhadores em órgãos ou entidades da administração pública, direta ou indireta,
por mecanismos como redistribuição, cessão ou remanejamento. Além disso, ainda existem questões sobre as condições concretas dessa absorção, que deverão ser regulamentadas posteriormente. Os ferroviários, portanto, arrancaram do governo uma importante vitória, mas ainda será necessário lutar muito e de forma organizada para transformar o compromisso em garantia efetiva de emprego. Estado de greve. O encerramento da paralisação não significou o fim da mobilização. A categoria decidiu permanecer em estado de greve, mantendo a possibilidade de retomar a paralisação caso o governo não cumpra os compromissos assumidos. Os trabalhadores também decidiram não continuar fornecendo à Trívia o conhecimento prático e treinamento necessários para a operação das linhas. A decisão expõe outra contradição da privatização. A empresa privada precisa da experiência acumulada pelos trabalhadores da CPTM para operar um sistema que não construiu. Agora, a luta também se desloca para a Assembleia Legislativa, onde o projeto de lei precisará ser aprovado, e para as ruas, onde os trabalhadores e o povo continuarão sua marcha pela reestatização. Resistência é com luta. A força dessa paralisação não surgiu de uma hora para outra. Ela foi construída durante anos de resistência às privatizações em São Paulo. Desde 2023, a Unidade Popular, UP, e o Movimento Luta de Classes, o MLC, mantêm uma atuação sistemática contra o projeto de privatizações do governo estadual. Naquele ano, trabalhadores do metrô, da CPTM e da Sabesp realizaram greves unificadas contra a entrega das empresas públicas. A resistência também chegou às ruas, por meio de panfletagens, tribunas, brigadas do jornal A Verdade e plebiscitos populares contra as privatizações, além da batalha na Assembleia Legislativa durante a votação da privatização da Sabesp. A repressão também fez parte daquele processo. Militantes da Unidade Popular foram presos durante as mobilizações na Alesp. Entre eles, Vivian Mendes e Ricardo Senesi, candidatos nessas eleições ao governo de São Paulo e à Câmara Federal. Ambos respondem a um processo em liberdade provisória, uma clara perseguição política fascista contra os que enfrentaram o projeto de privatização. Em março de 2025, às vésperas do leilão das linhas 11, 12 e 13, amigos e familiares de trabalhadores da CPTM e apoiadores ocuparam a Secretaria de Transportes contra a privatização. A mobilização foi reprimida pela PM, deixando ao menos 11 manifestantes feridos. Ao longo de 2026, o trabalho continuou com panfletagens, brigadas do jornal e atividades de denúncia. A exposição cultural Se Eu Perder Esse Trem, organizada pela militância da Unidade Popular em São Caetano, denunciou a privatização e apresentou a história da ferrovia a trabalhadores e usuários. Derrotar a privatização. A reestatização definitiva das linhas e a garantia final dos empregos ainda não foram conquistadas, mas obrigar o governo a assumir publicamente o compromisso de preservar os trabalhadores representa uma importante vitória política. Mais do que isso, os ferroviários saem da greve organizados e com um novo nível de consciência. Por meio da própria experiência e do trabalho político das organizações revolucionárias, avançou o entendimento da necessidade de que a classe operária deve assumir o poder da sociedade e construir o socialismo. O primeiro passo para isso é se filiar na Unidade Popular. A experiência dos últimos 4 anos confirma a política defendida pelo movimento luta de classe. Uma greve unificada por tempo indeterminado, organização nas áreas envolvidas e ações populares nas ruas pode criar as condições para derrotar as privatizações. Enquanto alguns líderes lamentavam a falta de correlação de força e responsabilizavam os próprios trabalhadores, a militância da Unidade Popular e do MLC continuou trabalhando diariamente. Para muitos foi uma surpresa. Para nós, quando explodiu a revolta ferroviária, nasceu mais um belo capítulo da história da luta da classe operária brasileira. Portanto, o caminho não é lamentar a falta de força momentânea ou de organização dos trabalhadores. Devemos seguir o trabalho diário, sistemático e contínuo, pois a nossa classe tem a força necessária para derrotar o fascismo, burguesia e conquistar o poder. E é isso, camaradas. Essa foi a leitura de hoje. Não esqueçam de apoiar o Jornal A Verdade pela chave Pix na descrição, adquirindo o jornal impresso com um de nossos camaradas, e no site averdade.org.br. Deixe o seu comentário sobre a matéria de hoje, apoie a revolução e propague a consciência revolucionária.